Ok, bom dia, olá, boa noite, sei lá que hora que você vai ver isso, né? Esse é problema totalmente seu. A questão que estamos aqui para dar algumas dicas para você que vai realizar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, umas dicas nas áreas iniciais, principalmente na parte de geometria, que a gente sabe que contempla muito essas questões do dia a dia, do piso de uma casa, de uma fundação de uma piscina, enfim, de um terreno que você vai partir com seus irmãos na hora que seu pai morrer. Então é o seguinte, se a gente pensar em coisas básicas do triângulo retângulo, que é o triângulo dos mais utilizados em princípios básicos que nós temos, né? Nós costumamos denominar os seus termos como hipotenusa e catetos, certo? E a hipotenusa, como a gente percebe na própria figura, é o maior lado desse triângulo. Por que é o maior lado, professor? Porque está exposto ao maior ângulo dele. O maior ângulo no triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus. Então o maior lado desse triângulo é a hipotenusa. Então já há um conceito, ó. Sempre oposto ao maior lado está o maior ângulo. Então, temos aquelas funções básicas que você já ouviu lá desde o dia que o médico tirou você da barriga de sua mãe. Seno, cosseno, tangente. Se enumerarmos esses ângulos aqui como alfa e beta, nós podemos ter algumas relações básicas aqui, ó. Por exemplo, começando do seno, do cosseno e da tangente do ângulo alfa, né? Como você aprendeu lá então, desde a maternidade, o seno é cateto oposto, hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí tem um camarada que confunde tudo isso, mas vamos dar uma dica então, ó. Seno, corri. Cosseno, caí. Tangente, tomei coca. Não tem como esquecer um trem desse, né? Corri, caí, tomei coca. Aí, as três funções básicas que nós temos na trigonometria, certo? Então, dentro desse conceito, a gente constrói muitas coisas dentro da geometria. Por exemplo, ó, não fizemos cálculo nenhum aqui, só definições de seno, cosseno e tangente. Por exemplo, ao trabalhar com o triângulo equilátero, que esse é o grande mestre da nossa geometria, né? Muitas figuras nos proporcionam as dimensões a partir do triângulo equilátero. Vamos pensar assim, ó. Vamos pegar um triângulo de lado L, né? E a partir desse ângulo, se ele é equilátero, nós sabemos que ele também é equiângulo, ou seja, é equilátero, lados iguais. Equiângulo, ângulos iguais. Então, se ele tem três lados, ele tem três ângulos iguais também. Se a gente pensar aqui, ó, se esse ângulo é o ângulo chamado ângulo reto, tem 90 graus, né? Nós sabemos que todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Se eu já tenho 90, então quer dizer que alfa mais beta tem que ser 90. Tem que ser 90, certo? 90, alfa e beta. Então a soma deles sempre é 90 graus. Por quê? Porque a soma dos três ângulos é igual a 180 graus, certo? Então, se a soma é 180 e ele tem três lados iguais, ele tem três ângulos também. Então, se eu pego 180 e divido por 3, então, obviamente, qualquer azêmula claudicante sabe disso, 180 dividido por 3, nós temos 60 graus, né? Então, esse é o triângulo famosíssimo também, né? O triângulo retângulo e o triângulo equilátero. Por que eu estou fazendo esse gancho? Porque você consegue, a partir desse triângulo, se você torar o bichinho aqui no meio, ó, exatamente, você tem dois triângulos retângulos iguais. E essa linha tracejada bem no meio do triângulo equilátero é o que nós denominamos de altura do triângulo equilátero. Então, a gente, conhecendo o lado de um triângulo equilátero, a gente conhece também sua altura. Como assim, professor? Vai só aplicar seno, cosseno, tangente. Basta pensar nesses princípios. Olha aqui comigo. Vamos pegar esse ângulo aqui, ó.
Esse desenho meu tá horrível, né? Mas tá ótimo. Presta atenção que eu estou falando, que você vai entender. Se eu pegar aqui, ó, esse triângulo, me acompanhe, me acompanhe. Seno de 60 graus. Seno de 60 graus. Então a gente sabe que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa sempre oposto ao ângulo reto. Aí nós precisamos daquele conceito básico. Nós sabemos o valor desse seno de 60. Você sabe disso lá naquela tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz é sobre 2, 2, 1, aquela questão e tudo lá. Então o seno de 60 é dado por raiz de 3 sobre 2, né? Valores pré-determinados, a gente já sabe disso. Em uma outra oportunidade a gente relembra esse conceito também. Então, se o seno de 60 é raiz 3 sobre 2, nós queremos determinar a altura de um triângulo retângulo de lado, triângulo equilátero de lado L, basta isolarmos o H, né? Então eu faço uma multiplicação aqui, ó, passo o L que está dividindo, ele é um denominador, não é isso? Se ele é um denominador, ele é um divisor. Se ele é um divisor, ele vem multiplicando. Então nós temos L raiz de 3 por 2. Ou seja, facilmente temos aqui a altura de um triângulo equilátero em função do seu lado. Ah, mas o que significa isso, professor? Bom, se o triângulo equilátero tem lado 4, se um triângulo equilátero tem como lado 4, quer dizer que a altura valerá 4 raiz de 3 por 2. Essa coisa simples aqui, ó. Isso é muito fácil, fala sério. Então eu tenho que todo triângulo de lado 4, sua altura é 2 raiz de 3. Óbvio que você não vai memorizar valores, não é essa a ideia. É você entender que a partir do seno eu chego num cálculo simples de altura de qualquer triângulo equilátero. Do you understand me? Então, is here. Ok. Simples demais. Pegamos a figura mais simples da geometria, a primeira figura, a figura com o menor número de lados, triângulo. Podemos pegar esse mesmo raciocínio e pensar no quadrado. Olha só, olha só, olha só. Se você imaginar aqui um quadrado, quadrado é aquele polígono de 4 lados iguais e 4 ângulos iguais também, né? Então, temos 4 lados iguais, né? Perceba que se eu pego um triângulo e eu afirmei que o triângulo tem 180 graus, se você pensar que o quadrado só pode ser dividido em 2 triângulos, então tem 180 mais 180, 360 graus, dividido por 4 ângulos de 90 graus. Percebe que é uma lógica constante nas figuras, né? Isso a gente pode construir para polígonos de N lados. Então, se a gente fizer a mesma coisa aqui, ó, vamos dividir esse quadrado usando sua diagonal. Vou chamar de D. Diagonal D. Quando a gente analisa um quadrado e divide exatamente ele ao meio usando sua diagonal, então aqui eu tenho triângulos, 2 triângulos com ângulos de 45 graus, né? 45 graus. Ou seja, olha só, olha só. Mesmo desenho que nós temos aqui, né? Só que agora um detalhe. Se nós dividimos ele exatamente ao meio, então esses lados continuam aqui como os lados do quadrado. Eu só peguei metade, certo? Se eu peguei metade do ângulo de 90 graus, 45 graus. Né? Repetindo ali o que a gente acabou de dizer. Então me sobrou aqui, ó, a hipotenusa desse triângulo. Olha que interessante a hipotenusa, que eu chamei de diagonal do quadrado, né? Então, se eu aplicar a mesma ideia aqui, a gente calcula a diagonal desse quadrado, ó. A diagonal para nós é a hipotenusa desse triângulo. Certo ou não? Se é a hipotenusa, eu posso usar tanto o seno quanto o cosseno.
Por que não a tangente? Porque tangente não tem hipotenusa. Você está vendo aqui que hipotenusa não tem aqui? O cateto oposto, cateto adjacente. Hipotenusa está relacionada ao seno e ao cosseno. Então você escolhe uma e aplica aqui, ó. Seno de 45 graus. O que diz o seno? Diz que você correu. Seno, corri. Seno de 45. Cateto oposto, hipotenusa. L por D. Aí. Cateto oposto, hipotenusa. O seno de 45, por sua vez, é o mesmo que o cosseno de 45. Então você poderia também usar o cosseno, tá? Mas também lá da tabelinha, os mesmos pré-conhecimentos que tínhamos lá, nós temos aqui raiz de 2 por 2. Lá na tabela, o seno de 45. Então, o que nós queremos aqui, não perca a razão aqui, nós queremos a diagonal em função do lado. Você multiplicando cruzado aqui, então você tem que a diagonal é 2L sobre raiz de 2. Certo ou não? O D vem para cá, o 2 vai para lá. Como queremos o D, a raiz de 2 que estava multiplicando, volta dividindo ali, né? É claro que na maioria das vezes a gente vai racionalizar esse valor por encontrar uma raiz ali. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui em cima para você perceber melhor esse valor. Então, ó, D igual a 2L raiz de 2. Princípio de racionalização, o objetivo é extrair essa raiz do denominador. Então, você multiplica e divide por ela, né? Ah, por que eu posso fazer isso, professor? Porque isso aqui é 1. Qualquer coisa que você multiplica por 1, você pode fazer, ué. Podia pôr raiz de qualquer coisa aqui, mas o que é conveniente? Pôr o raiz de 2, que o objetivo é extraí-la dali. Aí eu faço a multiplicação direta. 2 vezes L vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4, que é 2. E aí você simplifica o 2, nós chegamos a uma ideia que a diagonal de todo o quadrado de lado L é igual a L raiz de 2. Ou seja, com conceitos simples de seno, cosseno e tangente, você chega à altura de qualquer triângulo equilátero e com o mesmo raciocínio, você chega à diagonal de qualquer quadrado. Todo quadrado, conhecendo o lado, a diagonal é lado vezes a raiz de 2. Aqui a gente chega em dois princípios muito importantes, já que toda a relação que envolve figuras geométricas básicas, os polígonos regulares, vão partir do princípio e da utilização de seno, cosseno e tangente. Ok? Entenderam, meninos? Meninas, jovens, mancebos, adultos, crianças? Ok? Por hoje é só.